Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Esther e eu estou aqui com o nosso vídeo da semana. Hoje nós vamos falar sobre o momento certo de recuar. Nós teremos como texto base Atos capítulo 14, o versículo 19, onde nós vemos uma passagem muito interessante, onde o apóstolo Paulo ele é apedrejado. Quando nós olhamos o contexto, nós vemos que ele estava pregando acerca de Deus e acerca de Jesus e as pessoas não aceitaram aquilo que ele dizia. Então ele é apedrejado e jogado para fora da cidade. Nessa situação aí, nós observamos que Paulo, ele certamente fingiu de morto, porque ele estava ali deitado, e nós vemos no versículo 20 que quando os discípulos chegam, ele se levanta e entra para dentro da cidade. Então ele não estava morto. As pessoas pensavam que ele tinha morrido, mas ele certamente fingiu de morto. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que é interessante a gente saber o momento de recuar, que nem sempre nós devemos ali insistir achando que nós vamos conseguir vencer, sendo que a situação é uma situação que nos traz perigo. Nós temos um exemplo muito interessante em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 10, onde nós vemos Davi, né, o rei Davi, que até então ele era um guerreiro muito valente, e nós vemos que ele, fugindo do seu arqui-inimigo Saul, ele se depara ali com um determinado rei. E aí o criado do rei reconhece que ele era aquele guerreiro poderoso. Ele fala, olha, não era esse aí o Davi? E aí ele então se vê numa situação perigosa. Ele se vê numa situação de perigo e o jeito que ele dá para se livrar daquilo é se fingindo de doido. A Bíblia fala que ele agarrava as portas e os portais e deixava a saliva escorrer pela sua barba ali, se fingindo de doido. E naquela época, para esse povo, uma pessoa que tinha esse tipo de deficiência era considerada uma pessoa ruim, que trazia maldição para a cidade. Então, o rei manda imediatamente retirar ele da cidade. Essa foi a estratégia que ele usou para se livrar da situação de perigo. E nós precisamos ter estratégia, nós precisamos saber o momento de recuar, nós precisamos saber o momento de abrir mão daquilo que está nos trazendo perigo ou que não está nos acrescentando muita coisa. Aquilo que nós não podemos fazer aquilo que não dá para nós fazer. Então, que nós possamos aprender isso com essas lições dessas pessoas aí, o rei Davi, que foi um guerreiro incrível, o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário. Então, nós vemos pessoas que vivenciavam ali grandes vitórias, mas que souberam o momento de ali voltar atrás, o momento certo de recuar, de não insistir naquilo que trazia perigo. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber o momento certo. Nós precisamos saber a hora certa de desistir ou de esperar um pouco. Então que nós possamos pensar nisso. Pense nisso. Veja se é o momento certo, se você tem mesmo que continuar insistindo por isso, se isso é realmente para você ou se isso está na hora certa de acontecer. Pense nisso, que Deus te abençoe.